Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo dessa noite de sábado aqui do Japão e Dia do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos com a nossa querida amiga Roberta. É uma grande alegria poder estar com você novamente, minha amiga. É um carinho enorme que a gente tem essa união que o Espiritismo nos dá, essa fraternidade, esse reencontro com almas tão queridas, né? E eu fico muito feliz com cada reencontro que nós realizamos aos sábados. E todos deixam uma alegria e deixam um pouco do seu perfume, da sua essência em cada estudo. E então possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, rogando sempre o amparo do nosso divino amigo, Mestre Jesus, que possam os bons espíritos também nos auxiliar nos nossos trabalhos de hoje, no nosso estudo, Senhor. Que ampare a nossa amiga Roberta, ela seja inspirada pelo mais alto, Senhor. Rogamos sempre a Deus Todo-Poderoso, sempre a nos enviar bons espíritos para nos assistirem e afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro. Dai-nos, Senhor, a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malévolos, aqueles que poderiam lançar a desunião entre nós, suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns desses irmãos, Senhor, tentarem se introduzir aqui, em nome de Deus, nós pedimos para que se retirem. Bons espíritos que presidem os nossos trabalhos, dignai-vos, envie-nos instruir e tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, fazer com que todo sentimento pessoal se apague em nós diante do pensamento do bem geral. Mestre Jesus, rogo sempre a vossa proteção, Senhor. Ampara-nos. Que possamos dar início ao nosso trabalho, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Nilke, por favor, fique à vontade, então, minha amiga. Capítulo 17. Sejos perfeitos, a virtude. François Nicolas Madeleine Carton Merlot, Paris, 1863. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais, que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E tem o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir, ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Ars era virtuoso, e muitos outros, não muito conhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoram que eram virtuosos, deixavam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. A virtude, assim compreendida e praticada, é que eu vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, que os convido a consagrar-vos. Afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que sempre desvaloriza as mais belas qualidades. Não imiteis os homens, que se coloca como modelo e se gaba de suas próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude, concentração, esconde muitas vezes uma multidão de pequenas mesquinharias e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila, por essa única razão,
todo o mérito efetivo que possa ter. Mas o que direi daquele que dá valor em parecer aquilo que não é? Compreendo muito bem que o homem que faz o bem sinta no fundo do seu coração uma satisfação íntima, mas uma vez que essa satisfação se exteriorize para provocar elogios, degenerará em amor próprio. Vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, não façais nunca uma tolice dessas. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas advirto. Mais vale poucas virtudes com modéstias do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e será pela humildade que deverão um dia redimir-se. Deixo a palavra agora com a nossa amiga Roberta. Ô, gente, que alegria estar aqui mais uma vez. O coração já estava apertadinho de saudade. Esse encontro é tão especial porque reforça para nós esse amor, que para o amor fraterno não tem distância, né? Nós estamos em partes diferentes desse nosso lindo planeta azul, mas o que nos une é muito superior a qualquer quilometragem, a qualquer distância. O que nos une é a ligação de amor, de semelhança de ideais, e isso faz florir a nossa alma. Aliás, vocês aí no Japão já estão sentindo os primeiros acordes da primavera, né? No final de março, os japoneses já começam a esse deleite que é o tempo de florada das cerejeiras, né? As sakuras, falei certo? Falei certo? As sakuras sempre trazendo essa mensagem de renovação e esperança. Esperança significa sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É confiança em coisa boa, é ato de esperar alguma coisa. Pode ser sinônimo também de confiança. Ter esperança que alguma coisa muito desejada vai acontecer. Renovação é a ação ou efeito de renovar, a ação de fazer com que algo fique como novo, ato de se modificar para melhor. Trazendo para a nossa realidade de espíritos imortais, nós temos a esperança da renovação para que se realize em nós o ensinamento de Jesus. Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior mandamento, maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. É o maior mandamento. Renovação e esperança, meus amigos, são inerentes ao Espiritismo. São muito íntimos da base da doutrina espírita. E ultimamente eu tenho falado um pouco, procurado mencionar os pilares básicos da doutrina espírita nos estudos, e eu justifico isso para mim mesma quando eu me questiono a necessidade disso, e para vocês também, claro, porque é importante a gente lembrar que nas casas espíritas, nas palestras públicas e nas nossas reuniões online, cada um está no momento de estudo da doutrina, né? Então, tem gente que está começando, que está conhecendo, mas é importante lembrar também para a gente que estuda há muito tempo, às vezes, porque ultimamente eu tenho percebido que a gente tem se comportado como se tudo fosse uma grande novidade, né? Como se fosse algo desconhecido para a gente. Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, logo na introdução, Kardec, deixando muito, muito clara, muito evidente toda a sua veia de professor, né? Toda a sua didática, faz um resumo da doutrina, dos pilares da doutrina espírita. E ele menciona que Deus é eterno, ou seja, não tem começo nem fim, é imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis do universo não teriam estabilidade. É imaterial, único, onipotente, possui o poder supremo,
é soberanamente justo e bom. Criou o universo e o que abrange a todos os seres, tudo é criação divina. Nós temos seres materiais e seres imateriais. Os espíritos, nós estamos temporariamente revestidos por esse invólucro material perecível e que a destruição pela morte restitui a liberdade. Em nós temos três coisas: o corpo material, a alma ou ser imaterial encarnado no corpo e o perispírito, que é o laço que prende o espírito ao corpo, né? Os espíritos pertencem a classes diferentes, nós não somos iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os espíritos de primeira ordem, os espíritos superiores, se distinguem dos outros pela sua perfeição, pelo seu conhecimento, pela proximidade de Deus, pela pureza dos sentimentos e por amor do bem. Esses são os espíritos puros, os anjos, né? Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? A resposta é simples: Jesus. Os das outras classes vão se distanciando dessa perfeição, vão descendo de categoria, em sua maioria corrompidos pelas paixões. Ódio, inveja, ciúme, orgulho. São os próprios espíritos que se melhoram. E se melhorando, vão passando dessas ordens inferiores para as ordens mais elevadas. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, sem saber. Isso está nas perguntas 114 e 115 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, não, nós, no caso, né, não ocupam para sempre a mesma categoria, não é perpetuamente da mesma categoria. Nós vamos nos melhorando e passando por diferentes graus da hierarquia espírita. Todos nós vamos sair do ponto A, simples e ignorantes, e chegaremos ao ponto B, espíritos de primeira ordem. Só que a gente não faz disso uma reta, né? O caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. A gente faz bastante confusão entre esses dois pontos, né? Essa melhora se efetua por meio da encarnação, né? Até que a gente atinja, essa encarnação a gente vai fazendo repetidas vezes, até que a gente atinja a perfeição moral. Nessa perfeição moral é que a gente encontra a pura e eterna felicidade. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas, a gente não retrograda, a gente pode ficar estacionado, mas a gente sempre caminha para frente. As qualidades são do espírito encarnado em nós. Então, um homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem perverso de um espírito imaturo. A alma possui a individualidade antes de encarnar e conserva essa individualidade após o desencarne. Quando a gente volta para o mundo dos espíritos, a gente encontra todos aqueles que a gente conheceu na Terra, em experiências anteriores, em existências anteriores, e a memória vai voltando aos poucos de todo o bem que a gente fez e de todo o mal que a gente fez. A doutrina espírita, meus amigos, é uma doutrina que nos fala de progresso, de renovação, esperança em nós mesmos, em dias mais felizes, de mais paz, de apaziguamento íntimo. Alcançar a perfeição na qual nós encontraremos, como a gente já falou aqui, a eterna felicidade. O nosso objetivo é abarcar em nós virtude, que é o nosso tema de hoje. Conter em nós virtude. Virtude é a disposição constante de praticar o bem e evitar o mal. É uma qualidade própria para produzir certos efeitos. É mais do que uma simples potencialidade, uma inclinação. É, de fato, a verdadeira disposição que se manifesta sempre em benefício do outro.
não é uma capacidade de fazer, mas efetivamente uma conduta correta em relação à moral, à ética, à vida em sociedade. Nesse livro aqui, Em Nome do Amor, que é a mediunidade com Jesus, é a psicografia não é só uma psicografia, tem entrevistas, tem relatos de palestras públicas do Divaldo, mas sempre com a orientação do espírito de Bezerra de Menezes. Nesse livro, o Divaldo conta uma passagem sobre o momento em que o Papa João Paulo II, que ele já se encontrava com Parkinson, ele já não se apresentava ao público, só que o Vaticano recebeu uma solicitação do governo de Israel para que o Papa concedesse uma entrevista ao rabino mais influente do século XX. Era o rabino Merlau. Ele foi rabino-chefe do Estado de Israel. Ele é famoso porque, durante o seu mandato, ele trabalhou para estabelecer laços mais estreitos com várias comunidades religiosas não judaicas, laços que ele ainda continua a fortalecer. E a gente sabe que esse tipo de postura, né, de fortalecer laços com outras religiões, propicia a paz. O quanto que isso é importante, né, para a comunidade mundial, ter uma pessoa que tem esse compromisso. E o Papa, então, já enfrentava muitos problemas de saúde, e ali chegou-se no entrave, porque o Papa não podia se apresentar muito tempo em público, mas se o Vaticano negasse, podia criar uma situação diplomática um pouco embaraçosa, né? E justo João Paulo II, que visitou tantos países, né? Ele fez também esse movimento de visitar palestinos e judeus, rompendo ali com dificuldades de séculos entre a Igreja Católica e essas nações. Então, quando o tema foi levado da visita ao conhecimento de João Paulo II, ele aceitou a proposta, mas pediu duas coisas: que ela fosse uma visita breve e que ele falasse o mínimo possível, e Israel aceitou, dada o estado de saúde do pontífice. Então, no dia marcado, a imprensa já toda colocada, foi realizada a reunião. O rabino, então, contou uma história para João Paulo II. Falou que, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, numa aldeia da Polônia, os nazistas, então, estavam selecionando os judeus para os campos e levaram o pai de uma determinada família. A mãe ficou sozinha com o filho de 2 anos. Então, ela, sendo uma pessoa muito querida ali naquela comunidade, ela tinha amizade com uma outra senhora muito generosa, só que essa senhora era católica. E, sabendo da generosidade dessa mulher, a judia então pediu que ela adotasse o seu filho, porque ela tinha certeza que ela ia ser levada em breve para um campo de concentração. A senhora católica meditou um pouco, pensou um pouco, mas aceitou adotar aquela criança como seu próprio filho. A judia apenas fez um pedido: o meu filho é judeu e eu tenho a certeza que ele veio à Terra com uma missão muito especial. A guerra um dia vai ter fim. E, quando ela acabar, eu queria pedir à senhora que mandasse o meu filho para Israel, para que ele possa desenvolver o seu ministério. A senhora promete? A senhora católica, diante da dor, do desamparo daquela mãe judia, concordou e levou com ela o menino de 2 anos. Naquela mesma semana, a senhora judia foi levada a um campo de concentração. A guerra prosseguiu, então, com todas as dores que a gente já conhece. E, em 1945, aquela dama polonesa católica já amava aquela criança e se preocupava com a orientação religiosa que ela ia dar a ele. Quando ele fez 6 anos, ela resolveu, então, batizar logo a criança como cristã. Mas ela se lembrou que tinha prometido enviar o menino para Israel, por causa da missão que ele tinha. Mas ela ficou ali se questionando: será que aquilo era verdade? Será que aquilo não era uma imaginação daquela mãe judia? E, como ela não conseguiu tomar a decisão sozinha, ela foi visitar o padre da paróquia e ele disse o seguinte: olha, como cristã, você tem o dever de torná-lo cristão.
como católica, você sabe que ele tem que ser batizado. Esse é o seu dever, tornar esse menino um cristão católico. Mas, na condição de cidadã, você deu a sua palavra. E o verdadeiro cristão é um excelente cidadão. Você não pode trair a confiança que aquela mulher levou para o túmulo. Você, então, deve mandar o menino para Israel, como você se comprometeu. E aquela mulher, então, com a alma dolorida, porque ela já amava aquela criança como seu filho, enviou o menino para um kibutz em Israel e seguiu visitando ele de tempos em tempos, sempre mandava cartas. Anos mais tarde, a mulher morreu e aquele menino se tornou um rabino. Esse rabino, santidade, sou eu. O rabino, então, se apresentou ao Papa dizendo que aquela criança que tinha sido conduzida a uma mulher católica tinha sido ele próprio. E, de fato, a mãe judia tinha razão. Ele tinha realmente uma missão, né? O Papa estava surpreso, ficou até emocionado e ficou com os olhos cheios d'água. E aí o rabino, então, juntando as mãos para concluir a entrevista, disse o seguinte: o mais importante, santidade, porém, não é isso. O principal é que aquele sacerdote que deu esse conselho àquela mulher católica foi sua santidade, quando era pároco daquela aldeia, naquela época, então, atendendo como Carol Wojtyła. Né? Os dois, então, se abraçaram em muitas lágrimas e deixaram ali uma profunda lição de virtude para a gente. Na visão espírita, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem, como a Miyuki leu para nós. A virtude no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 17, Sede Perfeitos, em que Kardec nos explica a perfeição relativa que pode chegar à criatura. No capítulo 17 também, a gente tem a lista das características do homem de bem. Nós não vamos passar por ela toda aqui, mas basicamente diz fazer ao outro o que a gente gostaria que fizessem por nós. Em questionar sempre a consciência no final do dia, se fez todo o bem que se podia e se não fez o mal, ou seja, não perdemos alguma oportunidade de fazer o bem, porque também deixar de fazer o bem é fazer um mal, né? E nos resignarmos com fé às vontades do Criador, que é sempre justo e bom, em respeitarmos nos outros todas as convicções sinceras e não lançarmos maldição aos que pensam diferente de nós, não alimentar o ódio, nem rancor, saber que será perdoado conforme houver perdoado. Essa parte aqui, nossa Senhora! Eu leio isso e sempre lembro daquela passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 22. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, entre tantas coisas que a gente deve colar no espelho do banheiro para todo dia, quando estiver escovando o dente de manhã, lembrar, e escovando o dente de noite antes de dormir, a gente lê no espelho do banheiro para a gente não esquecer, né? A gente devia botar a lista do homem de bem ali para a gente se sentir desafiado a todo momento, né? Lembrando todas essas qualidades que o homem de bem... E lembrando que no próprio Evangelho fala, gente, que ali não estão todas as características do homem de bem, mas que se esforça em ter aquilo ali, já está no caminho certo, né? Já está bom. E é acachapante para a gente ler essa lista do homem de bem, é esmagador, porque a gente termina de ler e percebe a distância que ainda separa a nossa prática dos conceitos que a gente já conhece, o nosso conhecimento, né? A gente percebe a distância que a gente ainda tem entre conhecer a lista do homem de bem e fazer a lista do homem de bem. A gente está mais distante do que do Rio ao Japão,
né, dessa lista. E a gente vai lá e olha mais uma vez no item virtude. Na visão espírita, a virtude é o mais alto grau, o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, eu olho a lista do homem de bem, eu percebo que ainda estou distante, eu olho a virtude, que é exatamente conter em mim essas características do homem de bem, eu olho o mandamento maior de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Olho a doutrina espírita nos seus pilares, nos seus princípios basilares, que me diz que eu serei espírito puro, que são os próprios espíritos que se melhoram, ou seja, eu serei virtuoso. Tudo tão intimamente, tão perfeitamente ligado, e eu me pergunto como. Licurgo, um famoso legislador espartano, conta-se que ele foi convidado a fazer uma palestra a respeito de educação. E ele aceitou o convite. Só que ele pediu um prazo de 6 meses para se preparar. Isso causou um pouco de estranheza, ele pedir tanto tempo. Porque todo mundo sabia que ele tinha capacidade, condição de falar sobre educação em qualquer outro tema, porque ele era muito sábio. E ele podia falar em qualquer momento, na mesma hora que ele foi convidado, inclusive. Mas aceitaram. Passados 6 meses, ele compareceu, então, perante um público grande, e esse público, obviamente, estava na maior expectativa. Afinal de contas, ele pediu 6 meses para se preparar. Ia vir coisa boa ali. E aí ele se colocou, então, de frente para aquela plateia e pediu para 2 criados trazerem 2 gaiolas. Em cada uma havia um animal, sendo 2 lebres e 2 cães. Ele deu um sinal, que tinha sido previamente combinado, e um dos criados abriu a porta de uma das gaiolas. E uma lebre branquinha saiu correndo, espantado. Logo em seguida, o outro criado abriu a gaiola em que estava um cão. E esse saiu correndo no encalço da lebre. Quando ele alcançou, ele destruiu, trucidou a lebre. A cena foi dantesca, todo mundo ficou chocado. Ninguém imaginava que aquilo ali ia acontecer. Todo mundo admirado, uma comoção tomou conta daquela plateia, os corações disparados, ninguém conseguia entender o que Licurgo queria com aquela agressão. Mesmo assim, ele continuou em silêncio. E ele tornou a repetir o sinal. E aí, mais uma vez, o criado libertou a segunda lebre. E logo a seguir, o outro cão. O povo nem conseguia respirar. Alguns mais sensíveis até tampavam os olhos, porque não queriam repetir aquela cena horrível. Aquele animalzinho indefeso sendo massacrado pelo cachorro. E ali, mais uma vez, a lebre corria, pulava, saltava no pau. Num primeiro instante, quando o segundo cão chegou perto da segunda lebre, ele deu uma patada nela. A lebre rolou um pouquinho, mas, ao invés de abocanhar, eles seguiram brincando. Um brincando com o outro. E, para surpresa de todos, eles ficaram ali numa convivência tranquila. Então, e somente agora, Licurgo falou: Senhores, vocês acabaram de assistir à demonstração do poder da educação. Ambas as lebres são filhas da mesma matriz, foram alimentadas igualmente e receberam os mesmos cuidados. Assim, igualmente, os cães. A diferença entre os primeiros e os segundos é que é simplesmente a educação. E aí ele continuou o seu discurso dizendo as excelências do processo educativo. O verbo educar vem do latim educare, e quer dizer extrair de dentro. Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos alerta: é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Aprender a governar-se
e a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever, fazer conta, é entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Então, extrair de nós, através do esforço, através da gente se educar, é a construção da virtude para que a gente se eleve. Kardec nos fala sobre isso também no capítulo 17, quando ainda ele vai lá e dá uma colher de chá para nós e fala sobre os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 253, quando ele é questionado: virtude é uma concessão de Deus ou é uma aquisição da criatura? E Emmanuel responde o seguinte: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos. Todavia, a virtude, sempre sublime e imortal aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho no esforço próprio. O que é isso? O processo educativo do espírito para que a gente chegue à virtude. Nos tempos de Jesus, nos conta Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco, numa sessão mediúnica no dia 2 de fevereiro de 2019, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. Essa psicografia está nesse livro aqui, O Evangelho Redivivo, é o livro 1, Introdução ao Estudo do Evangelho Redivivo. Está aqui, logo no início, tem essa psicografia do Divaldo, o título dela é Testemunhos à Fé. E nesse texto nos conta Amélia Rodrigues que nos tempos de Jesus, em que o fermento farisaico aumentava o desequilíbrio das multidões, à medida que a mensagem ganhava os corações aflitos. E aqui eu faço uma breve observação. O fermento dos fariseus era a mentira e a falsidade, a hipocrisia que tomava conta, tanto que nós temos, né, a passagem sepulcros caiados por fora, mas podres por dentro, ou ainda orando, né, um fariseu orando: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano, né? Então, a hipocrisia era um traço dos fariseus. Então, pairavam no ar as velhas tradições cumuladas de crendices e crueldades, enquanto as bênçãos das boas novas amenizavam as dores e as desesperanças. Era uma batalha sem espada, né? Mas de ideias retrógradas que teimavam em deter a marcha do progresso ante aquele amanhecer rico de pensamentos e ações libertadoras. Aderindo lentamente aos ensinamentos cheios de alegria e de progresso, as criaturas modificavam a conduta enquanto uma brisa de esperança se espalhava por todo lugar onde ele, Jesus, queimava com a chama do amor a erva má dos hábitos infelizes. E até hoje segue. Jesus nos ajuda a queimar com a chama do amor a erva má dos hábitos infelizes. A sociedade sempre apresentava dois tipos de gente: os venturosos e os vencidos, os dominadores e os submissos, mediante a escravidão escancarada ou disfarçada. A gente ainda convive um pouco com isso, né? Desse modo, os marginalizados, os pobres, os deserdados, agora recebiam o alimento da verdade, para terem diminuídos os seus sofrimentos, para serem consolados. Não somente
esses excruciados se beneficiavam das valorosas pregações da Boa Nova. Também, cidadãos ricos e bem situados descobriam em Jesus o conforto e a segurança de que tinham necessidade. Todos os viajantes das experiências carnais dependem de valiosos tesouros da fé e da esperança a fim de darem sentido à existência. Quando a gente estava começando, né? O Henrique estava falando, poxa, o espiritismo, a doutrina espírita, quanto que nos consola, quanto que nos ajuda, nos orienta. É isso. Todos nós dependemos desses valiosos tesouros da fé e da esperança para que a gente dê sentido à nossa existência. Em consequência, cada dia mais numerosa multidão acorria às praças, às praias onde Jesus falava, em Cafarnaum e também em outras cidades e aldeias. A sua voz era uma brisa perfumada que beneficiava a própria natureza. Mães desesperadas com os filhinhos doentes, homens e mulheres mutilados no corpo, na alma, na existência, desvairados com transtornos emocionais e mentais, idosos abandonados, desiludidos, eram socorridos e avisados para seguirem, modificarem o seu comportamento. Tratava-se, sem dúvida, Jesus trouxe, sem dúvida, uma revolução extraordinária, como nunca tinha sido vista. A figura de Jesus, portadora de uma beleza ímpar, nos traz Amélia Rodrigues, transpirava ternura, compaixão, sem que qualquer que fosse padecente jamais deixasse de receber a misericórdia que ele esparzia. Sempre gentil, atuando com respeito às leis e sem solicitar qualquer tipo de recompensa, Jesus era, naqueles dias, a felicidade que tinha chegado àquelas terras áridas de Israel. A voz branda alcançava a acústica do ser, como uma sinfonia de bênçãos, e ninguém que ouvia aquela voz a esquecia. Para ele, todos, porém, são filhos de Deus, merecedores das mesmas oportunidades e assim como do direito de crer e cantar conforme desejar a canção da alegria. Então, incomodados na sua ridícula presunção, os fariseus, especialmente os soberbos, passaram a detestá-lo, passaram a insistir em diminuir, tentar diminuir a sua grandeza. Não poupavam em momento algum, sempre que ele estava, estavam lá também perturbando a multidão, gerando tumulto, criticando. Ele, porém, os conhecia muito bem, já lhes tinha identificado o caráter venenoso e respondia às indagações com superioridade e deixando eles sem palavras. E aqui eu me lembro exatamente do episódio em que Jesus fala o mandamento maior. Ele estava sendo questionado tentado por um fariseu. Então tentaram difamar Jesus, como caluniá-lo, né? Falando que ele era mensageiro de Satanás, mistificador, inimigo do povo, que reunia para aplicar futuro golpe contra o Sinédrio e César. Em consequência disso, seus amigos também passaram a sofrer ameaças contínuas. Alguns iam ignorando e seguiam na sementeira de luz, sempre amparados pela misericórdia de Jesus. Outros se sentiam muito atacados e agredidos. Numa dessas oportunidades, Simão, depois de uma discussão que quase acabou em agressão física, perguntou sem rodeios a Jesus: como proceder com os teus inimigos, que se tornaram nossos adversários agressivos, opositores desalmados? Em Cafarnaum, onde a gente mora, e a gente conhece todos os residentes, eles nos respeitavam, mas agora se tornaram adversários cruéis,
nos tratam com desprezo, se negam até a comprar o nosso peixe. Jesus, com a serenidade que lhe era característica, disse: Simão, até aqui o mundo cultivou comportamento que diminuíam pobres, viúvas, órfãos, sempre taxados como prejudiciais à sociedade, à comunidade. Agora, nós já estamos no limiar de uma nova era, em que o amor do nosso Pai protege todas as criaturas. Não acostumados a essas novas diretrizes de misericórdia e de compaixão, esses exploradores das massas infelizes desejam que a gente pare, desejam estancar o rio de solidariedade que ele direcionou nesses dias de renovação. É natural que eles fiquem infelizes em si mesmos e reajam à nossa alegria e amizade, tendo em vista que sempre os via banidos, rebaixados, por causa das ulcerações íntimas que eles desconhecem neles mesmos. Como não podem nos combater ideias, nem realizar o que o nosso Pai nos propicia fazer, eles se revoltam, lutam para silenciar a gente, para impedir que a gente implante o reino de Deus. Depois de uma reflexão, Pedro, ainda magoado, diz: Mas, mestre, eles são perversos. Como tratar? Eles não nos dão tréguas, eles não permitem sequer que a gente tente esclarecer. Eles nos caluniam. E Jesus, então, responde a Pedro: a gente deve responder com o tratamento da compaixão que eles merecem de nós. Eles não sabem as enfermidades que os consomem. O perdão da nossa parte é a força que nasce no cerne do amor que a gente tem que ter para com eles. Eles que nos maldizem, nos perseguem e que são profundamente infelizes. Que faz a delicada flor quando pisoteada, se não perfumar a pata que a esmaga? E é verdade, né? Quando pisa na flor, ela solta mais perfume, inclusive impregnando a pata que a pisou. Não temos outra alternativa, Simão. Se entrarmos em litígio, que aliás é o que eles querem, para permanecerem nessa eterna discussão infrutífera e feroz, nós estaremos no mesmo nível mental e emocional. O Evangelho tem por missão transformar pântanos morais em pomares de bênçãos, corações empedernidos em sentimentos de ternura e de bondade. Pedro estava cansado da perseguição e da maldade daqueles desafetos e ainda voltou a perguntar a Jesus: não vale a pena a gente reagir, buscar justiça para demonstrar os nossos sentimentos e honrar os nossos antepassados? E Jesus então responde: quem se preocupa com a defesa pessoal está duvidando de que os seus atos são a única força da sua dignidade. Somente os ociosos, os infiéis, se interessam pelos títulos terrenos, pelas glórias sociais e pelos antepassados. Nós somos construtores de um mundo de paz, de confiança, e é indispensável que a gente viva essa realidade agora, para que aqueles que hoje não nos compreendem se sintam atraídos pela nossa alegria de viver e de amar. O silêncio, a perseguição e a maldade, com a correspondente ação no bem, é receita eficaz dos testemunhos da fé e da fidelidade a Deus. E aí, Jesus, então, silenciou, porque imediatamente aquela conversa com Pedro, chega o quê? Um fariseu, chorando e pedindo a sua ajuda. Essa bela e emocionante passagem, e eu não consegui traduzir aqui certamente a emoção do texto de Amélia Rodrigues, por isso eu reforço Testemunhos, para que vocês possam procurar. Tem ele na internet, tá? Testemunhos à Fé.
Leiam, porque ele é completo, é muito bonito, muito emocionante. Mas nessa bela passagem trazida por Amélia Rodrigues, nós temos exatamente o porquê de Jesus ser nosso modelo e guia. Nessa conversa íntima que ele tem com Pedro, Pedro tão desesperado, e nós buscamos a Jesus muitas vezes tão desesperados, né? Nessa conversa íntima com Pedro, a gente consegue entender exatamente as respostas dadas no livro dos Espíritos, nas perguntas 893 e 886. 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem nenhum interesse oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E 886. Qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. É isso que Jesus está falando com Pedro. Boa vontade e socorro, e ele fez isso com o próprio fariseu que chegou chorando, tolerância e perdão com aqueles que os atacavam. E ele sabia da importância de exemplificar isso. Para a gente alcançar a virtude, cabe a nós treinar, trabalhar, persistir nesse processo educativo do nosso espírito. Isso, obviamente, nas jornadas de reencarnação que nos são concedidas, mas no hoje, no agora, nessa oportunidade preciosa que a gente tem nas mãos para que a gente treine o olhar de Jesus. Esse olhar benevolente, indulgente e com perdão das ofensas. O olhar de Jesus é todo caridade, é o amor em ação e traz felicidade para todos nós que necessitamos sempre tanto de amparo. O olhar de boa vontade para com todos, do querer o bem e o bem a todos, sem distinção. Não é nem olhar, aquele ali é meio esquisito, hein? Aquele ali é meio ruim. Não dá para amar ele, não. Não, é para amar a todos, sem distinção. Ele estava falando isso para o Pedro e foi para um fariseu que chegou chorando. É um olhar indulgente, doce por dentro e que emana doçura. É tolerante com as imperfeições alheias. É o olhar que a tudo e a todos perdoa, releva, pois reconhece as fraquezas, a falta de conhecimento que ainda pairam na caminhada de todos nós. É exercitar no dia a dia, recorrer a essas 3 perguntas aqui. Ao pensar, julgando e avaliando o meu próximo, como eu devo proceder? Com indulgência, com tolerância. Se a gente vê uma coisa que vai muito de encontro ao que a gente pensa, como é que eu olho aquele que está praticando aquele mal? Com indulgência, com tolerância. Até porque, muitas vezes, somos nós que estamos praticando aquele mal. E a gente também precisa da indulgência e da tolerância. Segunda pergunta, como deve ser a minha ação em relação ao próximo, com benevolência e boa vontade? Eu devo procurar oportunidades de fazer o bem, de amparar o meu próximo. E como deve ser a minha ação, como eu devo receber a ação do próximo em relação a mim, com perdão. Então, eu sempre devo procurar fazer o bem ao meu próximo. Se ele me ataca, eu devo conceder o perdão. E eu sempre devo olhar a tudo e todos com tolerância, porque todos nós somos necessitados de tolerância, boa vontade e perdão. Então, a gente tem que agir assim com o outro também, né? E só assim, meus queridos amigos, nós chegaremos
a virtude. E para encerrar, eu tenho uma poesia que mexeu muito com o meu coração e ela me traz muita alegria e eu quero compartilhar com vocês. É uma poesia do Casimiro Cunha e que diz o seguinte, para nos inspirar nessa nossa jornada em busca da virtude. Ela se chama Uma Boa Ação por Dia. E ela é assim. Levanta cedo da cama, irradiando alegria, repete: devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te cerca com ironia e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com um idoso de vida triste e vazia. A bondade gesta assim uma boa ação por dia. Irradia paz constante no lar, nobre moradia. Executa dentro dele uma boa ação por dia. Não te ausentes de ninguém que te admira e confia. Aconselhar é fazer uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que do leito prova e espia. Realiza pelo menos uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Compreende teus parentes, vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, galgou o posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez uma boa ação por dia. Casimiro Cunha. Meus amigos, era isso que eu tinha preparado para a gente. Roberta, minha querida, que raio foi esse? Meu Deus do céu, quantas reflexões, minha amiga. E a gente fica até sem palavras muitas das vezes. O quanto o Espiritismo ele nos ensina a galgar esse caminho reto, mas muitas das vezes a gente ainda acaba se deixando levar pelas nossas mazelas, muitas das vezes as nossas más condutas, né? Que ainda temos que domá-las. É tão, é muito triste ainda ver que ainda muitos ainda não têm esse sentimento, esse pensamento de realmente tecer o bem, fazer o bem ao nosso próximo. E você colocou tão bem quando trouxe Simão, que era aquele espírito duro, né? Aquele irmão que conviveu com Jesus ali o tempo todo e ainda assim era aquele espírito ainda mais, ele era um espírito já de uma hierarquia já bastante elevada, né? Que Jesus acreditou nele, e assim como ele acreditou nele, acredita na gente também, no nosso melhoramento, que um dia nos tornaremos espíritos puros. Vai demorar um pouquinho, mas chegaremos lá. E nesse meio, nesse turbilhão das coisas dessa reflexão que você trouxe, eu acabei, assim, pegando Paulo, né? Eu gosto de falar de Paulo, que eu, assim, acho que me identifico um pouco com ele, né? Assim, não como ele, né? Mas, assim, talvez, acho que das suas pegadas é muito boa, né? E aí ele faz um comentário que eu achei muito interessante, que venha a encalhar, assim, vem ao encontro, né, dessa que você trouxe para gente, da forma da caridade, do amor, né, que Jesus tanto nos ensinou. Aí ele começa assim: escorava-se a fé na retidão do homem, pois o justo vive pela sua fé.
sustentado nela, confiante nela, não, contudo, uma fé passiva, de braços cruzados, nem uma fé apoiada simplesmente nos velhos preceitos da lei de Moisés. A fé precisava ser ativa, construtiva, fraterna, atuante, fortalecida na esperança, dinamizada na caridade. De que adiantaria a obediência cega aos preceitos da lei antiga? A lei era apenas um catálogo de pecados, um dicionário de erros, não uma norma de vida, não um roteiro vivo da felicidade. Aí ele começa assim: fé, esperança e caridade, a trilogia que a igreja adotou sobre o nome de virtudes teologais, são as torres elevadas da arquitetura ideológica de Paulo. O resto é comentário, né? Não é sem razão que os dois mais belos textos de sua autoria sejam precisamente o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, sobre a caridade ou o amor, e o capítulo 11 da epístola aos Hebreus, sobre a fé. Não nos esqueçamos, contudo, de que, balanceando as duas em sua mente privilegiada, Paulo, né, ele concluiu que o amor ainda é mais importante que a própria fé, especialmente a dinâmica do amor que se expressa na caridade, no serviço ao próximo, a tônica do pensamento de Jesus. Aí identificamos assim, na chamada virtudes, as estruturas que dão forma a conteúdo, a mensagem paulina, paulianina, né? Fé na sobrevivência do ser, que Jesus demonstrara morto na cruz, à vista de todos, em dores atrozes. Apresentou-nos mais tarde aos seus amigos para consolidar a fé no coração dos que ainda ficavam na carne. Ele iria à frente, mas voltaria sobre seus passos para recolhê-los um a um. Promessa que João documentou no versículo 3 do capítulo 14 do seu evangelho. Essa a esperança que assumia a proporção de uma convicção, fé e esperança, porém, embora pessoais, e muitas vezes incomunicáveis, intransferíveis, por simples tradição, não seriam conquistas nativas, estatísticas e infrutíferas. Na dinâmica do amor, convertida em caridade, elas poderiam expandir-se, acendendo em outros corações o fogo sagrado da esperança primeiro, para só mais tarde chegar à terceira irmã, a fé, como o retorno sobre a si mesma. É como lá no Pará a gente chama também, tem um banco, né, que lá no Pará a gente chama tamborete, né, que tamborete tem as três pernas, né, que aí o Paulo faz essa dinâmica, né, fé, esperança e caridade. Então precisa dos três pilares dessas três pernas para poder firmar o banco no chão, né, o tamborete, né. Precisa de três pés no mínimo, com apenas dois não se sustenta, né. A fé e o amor devem contemplar o futuro com o olhar da confiança e, portanto, da esperança à fé. Unida à esperança pode ser apenas egoísmo. A esperança e o amor podem não ser suficientes para construir a fé, e, nesse caso, a felicidade seria apenas uma hipótese. É preciso as três, como acentuou Paulo, e que todos aspirassem às três, mas a maior delas é como o Jesus mostrou para a gente, o amor. E é o que você trouxe para a gente, né? O amor em ação, né? É trabalho contínuo, né? A rotina do espírita é esse trabalho contínuo. Eu costumo brincar, espírita a gente é espírita até dormindo, porque durante o sono do corpo físico a gente tem, se a gente for abençoado o suficiente, né? Se a gente fizer por merecer, a gente consegue trabalhar com o corpo desprendido do corpo durante o sono do corpo físico. Então a gente é espírita até de olho fechado. Então, o trabalho é contínuo, da gente se educar, da gente se melhorar, né? A gente costuma olhar o outro sempre com esse olhar de crítica, né? Eu acredito nisso e o que difere do que eu acredito é
não está certo, é criticável, é julgável. E a gente está nesse momento muito da humanidade, né? A gente está sempre apontando dedos, e às vezes a gente, aqui, ó, a gente só usa. E a gente acha que isso não tem muitas consequências, né? Às vezes a gente está escrevendo aqui, ó, o dedinho fica até doendo, de tanto mandar flechadas, a gente acha que a gente não tem consequências. E aí a gente senta e estuda e vê as diferenças, né, na hierarquia espiritual. A gente vê que todos chegarão ao mesmo ponto, não importa. Às vezes, aquele que a gente está apontando o dedo vai chegar até antes da gente, dependendo do esforço que ele faz. Se ele não perder o tempo dele julgando e ao invés disso estiver trabalhando, muito provavelmente ele vai chegar antes da gente, né? Você falou, o Pedro, ele é esse espírito rude, né? E chegou ao ápice de falar, eu amo Jesus, eu te amo, e Jesus falou, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando Pedro tomou consciência de que de fato tinha acontecido aquilo, ele caiu, né? Ele desabou. Mas, ao contrário de Judas, que acabou tirando a própria vida, Pedro recomeçou a caminhada. Eu gosto muito de Pedro, que ele fez o trabalho, né? Pedro é hashtag somos todos Pedro, porque a gente parece muito com ele. A gente tropeça, a gente cai, a gente tropeça, a gente cai, mas Pedro se levanta e segue, e chega ao final da sua encarnação completamente transformado, né? Tanto que é crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria nenhuma semelhança com Jesus, né? Ele não se via ainda muito distante. Então, Pedro, para mim, especificamente, ele é uma inspiração, porque duro, rude, cabeça dura, teimoso, mas teve a oportunidade de ter Jesus ali falando com ele, Pedro, Simão, não é assim, né? E cai de novo. E aí, de repente, ele entende, ele percebe e segue a sua caminhada, ainda com tropeços, ainda caindo, mas ele consegue fazer o trabalho. Então, é assim. A gente só vai alcançar a virtude nesse processo educativo do espírito. Lógico, nós temos várias encarnações para seguir. E já tivemos muito progresso. A gente sempre fica olhando para onde a gente quer chegar, mas se a gente olhar para trás, a gente não tem que gastar muito tempo olhando para trás, claro, tanto que a gente tem até esquecimento do passado, mas se a gente olhar para trás, olha quanta coisa a gente já aprendeu, quanta coisa a gente já não faz mais, ou quanta coisa a gente olha e fala, isso aqui é mancada, não posso fazer. Sigo fazendo, mas já sei que está errado. E tem outras coisas que a gente nem tomou consciência ainda, né? Mas já tem um progresso feito, temos muito progresso a fazer, e Pedro, para mim, é uma inspiração muito grande, porque fez o trabalho, mesmo caindo. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Acho que isso é muito importante para que a gente finalmente consiga ter virtude. Obrigado, Roberta. Nossa, Ô, Patrícia, ó, beijo. Nosso abraço tem data e hora para acontecer, hein, Patrícia? Juiz de Fora em agosto, hein? Exatamente. Estou contando os dias aqui, já estou com o calendário aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Foi muito lindo, Rô. Obrigada, viu? Obrigada a você, minha linda. Roberta e Henrique, né? E todos que estão aqui com a gente, né? Só um ponto muito importante, né? Que a fala da Roberta nos traz e nos relembra, e a doutrina espírita nos cobra isso, mas com uma forma muito tranquila e muito amistosa. É que o discípulo de Jesus, né? O seguidor do Cristo, o cristão, ele não tem necessidade de estar pronto, nem de ser perfeito para começar a trabalhar. Porque se Jesus fosse acercar dos perfeitos da época, né, para os costumes sociais, que já estavam nos templos, cultuando a Deus, mas de maneira egoísta,
nós não teríamos, né, a missão do Cristo bem feita. Jesus se cercou dos pescadores, artesãos, daquelas pessoas que, para a sociedade, né, eram pessoas da mais baixa espécie, da mais baixa fator social. E nós, espíritas, às vezes temos aquilo assim, eu não vou fazer a palestra lá no centro, não vou fazer o estudo, porque eu ainda não estudei muito. Eu não vou fazer o passe, porque eu ainda só fiz uns 4 cursos de passe, eu não estou preparado ainda, meu espírito ainda não está tão puro. Aí eu não vou fazer a caridade, não vou levar uma cesta básica para alguém que precisa, porque vai pensar que eu estou querendo aparecer. E nesses eu não vou, eu não quero, eu não posso, a encarnação passa e a gente não fez nada. Né? O que a doutrina espírita nos relembra, o que Jesus nos traz, é que para trabalhar não é preciso ser perfeito. Perfeito é o trabalho bem feito. Perfeito é o esforço que a gente faz para repreender o mal na gente e fazer o bem pelo outro, não é mesmo? É isso mesmo, Jefferson. A charrua. Tem um texto do Petitinga, eu nem sei se eu já falei ele para vocês aqui. José Petitinga foi um grande espírita baiano, e ele, numa oportunidade, isso tem num livro da Sueli Caldas Schubert, desculpa, eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu passo para o Henrique, se vocês quiserem. A gente não pode esperar ter mãos perfeitas para pegar na charrua. A gente, mesmo infeliz, a gente pode felicitar os outros com o nosso trabalho. Então, isso é muito importante. Muito obrigada pelo seu comentário, muito, muito, muito pertinente. Roberta, olha, eu cheguei atrasado, vocês me desculpem, vou pagar o café. No nosso Opa! grupo é assim, quem chega atrasado paga o café. Então tá todo mundo Eu acho que eu convidado. cheguei depois, hein? Então vai ter que ser eu. Não Eu quero que fale em vocês venham café aqui. comigo, não, que eu sou mineira, Não, gente. dia 5 nós vamos inaugurar nosso centro. Café e o pão de queijo. Dia 5 nós vamos inaugurar nosso centro espírita, eu quero todo mundo aqui. É por isso, né? E, Roberta, eu comecei você falando e fala espetacularmente, assim, de carreirinha, como dizia minha avó, né? Fala e que não para mais e assim, o pensamento vai, vai, vai e eu fico perdido, é muita informação, muita anotação, e eu vou anotando e você vai falando e eu vou me atropelando. Eu só fiz um pouquinho de anotações aqui. Desculpa, eu coloquei, engatei a primeira e fui. Engatou a primeira e Desculpa, foi, eu mas falo muito olha, rápido, desculpa. aí quando você começou a falar do homem de bem, não, o homem de bem, isso, aquilo, e daí ser desperfeito. Esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeito. Né? O Jefferson falou assim, nós não vamos conseguir, sim. Mas eu fui lá olhar depois, lá no Homem Perfeito, lá no finalzinho ele fala o seguinte, né? Quando o Jefferson fala assim, nossa, ninguém está pedindo para você subir o Monte Everest, né? Mas ele fala assim, ó, aonde que está? Ai, meu pai amado. Aqui, ó. Tem uma lista, né? Assim, o homem de bem, ação, o homem de bem pratica a lei de justiça, amor e caridade. Só aí tá difícil a coisa, né? Ser útil, eis a situação. Fé em Deus e em sua bondade e em tudo que lhe é propício como Deus, né? Fé no futuro. Gente, tenha fé no futuro, mas vamos trabalhar para isso. Sentimento de caridade, que é a caridade desinteressada, que é assim, qual a ameaça meritória das virtudes? 893. Eu fui lá no 893, está tudo lá, né? A caridade desinteressada. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia, né? Não tem ódio e coloca o amor em ação e é indulgente. E aí o nosso amigo Henrique falou sobre, né, o amor em ação, né? E aí
Eu perdi aqui. Aqui, ó. Usa a sua autoridade para lhes levantar a moral, não para esmagá-los com seu orgulho, e evita tudo o que poderia tornar possível subalterna mais penosa ainda. Pessoa subordinada, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem escrúpulos em não cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como desejaria que seus fossem respeitados. Não acabamos de expor, o que acabamos de expor não é enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Tem mais. Então, aqui eu assim, nossa, tem muito mais. Mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está a caminho de conduzir todas as outras, né? E aí, daí começam os bons espíritas. O bom espírita é o verdadeiro homem de bem e é o verdadeiro cristão, tudo junto e misturado. Rapaz, então eu acabei de descobrir que eu ainda não sou espírita, né? Porque faltando muita coisa aqui, né? Então, minha amiga Roberta, muito prazer em conhecer. O que eu tenho que falar? Muito arigatô. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, meu amigo. Na verdade, eu digo que esses aqui não são encontros, são reencontros. Nós, com certeza, estamos nos reencontrando e tendo a oportunidade de estudar um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa, o Consolador prometido por Jesus, e que é esse roteiro tão seguro, né? Se a gente pelo menos tenta, se a gente pelo menos tenta, que Kardec dá aí essa colher de chá para a gente. Os bons espíritas são os que, pelo menos, se esforçam, né, em combater suas más tendências. Então, que a gente possa, pelo menos, tentar todos os dias um pouquinho mais. Gratidão, Roberta. Bom, gente, eu vou deixar mais alguns minutos. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Senão a gente já pode já para partir para as nossas vibrações e o encerramento. Roberta, achei aqui o que eu tinha perdido. Eu tinha anotado aqui, aí é perdido. E não sei quem falou, o Jefferson falou, né? Nós somos humanos, né? E aqui no Homem de Bem está aqui. O homem de bem é humano, mas ele é bom, benevolente para todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita todas as convicções sinceras nos outros, não amaldiçoa aquele que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Reconhece aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas que ferem a suscetibilidade e as pessoas do seu orgulho, né? Não tem ódio, é indulgente, né? Atenua o mal, não se envaidece com sua fortuna, não abusa dos bens que lhe são concedidos, trata todos com bondade e benevolência. Nesse resuminho, você vai lá no primeiro espírito da classe bons espíritos, é o homem de bem. E são espíritos benévolos. Eles não têm uma grande sabedoria, inteligência, né, e tudo, mas ele tem o quê? São benévolos, então é a primeira escala da escala espírita lá do espírito bom, é o homem de bem. Então, minha filha, não me peguem como exemplo, pelo amor de Deus, nós vamos tudo para o buraco. Pode parar.
Olha que interessante falar sobre a virtude para sermos virtuosos. Sério que ainda estamos longe, mas é um trabalho conquistado, é um trabalho que é feito a todos os dias. Todos os dias ele realmente nos mostra esse caminho para que nós um dia chegaremos lá, né? Para podermos chegar a sermos virtuosos, né? Ana, fica à vontade, minha amiga. Obrigada. Roberta, obrigada. Nossa, é bom demais estar aqui. Muito bom te ouvir também. Eu tenho uma dúvida, uma dificuldade de diferenciar o que é um ser indulgente e um ser compassivo, por exemplo. A compaixão, eu li isso recentemente, Ana, mas eu não sei se eu vou te dar a resposta 100% correta. Acho que eu também preciso estudar um pouco mais sobre isso. Mas a compaixão, pelo que eu dei uma olhada recentemente, ela exige uma ação. Exige uma ação assim, algo que possa, de fato, minimizar, né, a dor que o outro está sentindo. Quando a gente se compadece de alguém ou de alguma situação, efetivamente a gente tenta fazer alguma coisa para amenizar aquele sofrimento. E no nosso caso, né, espíritas, às vezes essa ação que pode ser feita, uma prece, uma oração, né, por aquela pessoa, uma vibração para que ela resista um pouco mais na prova que ela está passando, ou na expiação que ela está passando. A tolerância, ela é A mais... indulgência. A indulgência é mais... A indulgência é a tolerância, né? Eu olho, vamos supor, colocar alguém que está cometendo um crime, né? Um assassino. Aquele ser é um ser adoecido. Então, eu olho para ele com indulgência. Eu olho para ele com Compreensão tolerância. seria? Não. Compreensão? Não. Compreensão. Também a gente pode adotar esse tipo, essa tradução, né? Eu compreendo aquele irmão, eu aceito aquele irmão, eu tolero aquele irmão, eu olho para ele com amor. E aí, o que tem bem assim, né? A indulgência mais a compaixão. Eu compreendo aquele irmão, porque naquele momento espiritual que ele está, ele ainda é adoecido e é capaz de atentar contra a vida de outra pessoa. E eu me compadeço dele e faço uma prece para ele, por exemplo, para que ele seja inspirado pelos bons espíritos a mudar a conduta, por exemplo, né? Nesse livro aqui, que eu mostrei para vocês, Em Nome do Amor, do Bezerra de Menezes, o Bezerra faz uma prece, o texto chama Rogativa, e nesse texto o Bezerra ele fala muito sobre a rogativa que se faz, o pedido que se deve fazer, principalmente por aqueles que falham, por aqueles que erram, né? Então, estou tentando achar aqui, não estou achando. Ele pede a Jesus pelos que causam as agressões, ele pede a Jesus pelos que fomentam a pobreza, por serem gananciosos e quererem tudo para si. Então, tolerantes, porque precisam de tolerância ainda também com as nossas falhas, e compassivos, porque fazemos algo para auxiliar. Ou levamos uma palavra de socorro, uma palavra de amparo, ou fazemos uma prece para que aquele que está no erro seja inspirado a mudar a sua conduta, né?
Jesus foi conosco, é conosco, compassivo e tolerante. Uhum. Olha para nós com tolerância, com compreensão e também compassivo, porque fez algo, faz algo até hoje, né? É o governador do nosso planeta. Veio à Terra para deixar as lições de amor de Deus, deixou o exemplo. Gente, Jesus hoje, falarmos de Jesus hoje é quase um. É porque não existe milagre, né? Mas é um milagre. O homem veio há 2000 anos atrás, não tinha papel, era papiro, era caríssimo, né? Como é que 2000 anos depois a gente segue falando de Jesus? Como é que 2000 anos depois ele era um homem que andava de aldeia em aldeia, e hoje, 2000 anos depois, nós falamos sobre Jesus ainda. E acho que a gente se sente Não até mais viveram naquela próximo, época e né? não se tem registro, né, do que viveu. E Então, a é porque gente fala realmente Jesus é um hoje, ser diferenciado, né, e e a tem gente fala compaixão e hoje, tolerância. se sentindo mais próximo até, né? Do que né? Perfeito. Né? E que não tem nada a ver, por exemplo, a compaixão e tudo. É diferente. A piedade, na verdade, seria algo que a gente deveria arriscar, né, do dicionário, ou não? Ou a gente deve ter em Eu determinadas já li num situações, livro, será? eu já li num livro do Hamed que a piedade ela é um pouco vertical, né? A gente olha para o outro com piedade, a gente se coloca numa posição acima. Ah, Mas tem razão. eu já li num livro do Hamed, se eu não me engano, que existe essa piedade, ela é É, vertical. é E aí interessante, né? é como se a gente olhasse para o outro, como se a gente estivesse numa posição acima. Uhum. E isso é danoso. Mas dentro desse exercício que a gente tem de olhar o outro com compreensão, né? Se igualando a ele, porque nós não somos. Às vezes ele é ruim num ponto e nós somos ruins em outros, né? Então, eu acho que eu preciso estudar um pouco mais sobre essa questão da piedade. Eu me lembro de ter lido sobre isso, dessa questão de olhar, dela ser vertical, eu olhar de cima. E isso não é o que a Faz gente busca. sentido, faz sentido. Obrigadão. Eu que agradeço. Não sei se eu te ajudei. Ajudou muito, muito. Gente, já são 9h20. Só agradecendo mais uma vez, Roberta, pelo teu carinho, pela sua disponibilidade, com seu tempo para estar conosco, a vir estudar junto conosco, né? E trazer tantas informações valiosas, né? Para a gente conseguir administrar, não, mas ainda acho que tem muitas questões ainda que precisamos trabalhar dentro de nós, a compreensão que, como outra hora Pedro não entendia Jesus e após a sua caminhada que ele começou a entender então como que era brilhante a mente de Jesus diante daqueles tempos, naquela época já era muito difícil, onde as pessoas ali já tiravam a sua vida por um simples ato de você até mesmo não pagar aquilo que você estava devendo. Era uma lei ainda muito severa. E hoje, graças a Deus, essas leis foram completamente banidas, mas ainda temos muito ainda a compreender sobre o pensamento do Cristo, né? Esse olhar compassivo, esse olhar amoroso para todas as criaturas e olhar para todos nós que ainda somos espíritos ainda muito inferior, somos ainda crianças caminhando. Agora que começamos a compreender essa lei de amor, que realmente é a única e verdadeira que pode dar a nós
um passo mais adiante, um passo bem próximo para chegarmos àqueles espíritos que já estão nessa caminhada há muito mais tempo. Nós também já somos espíritos antigos, não é de hoje. E as nossas conquistas espirituais, elas são resultantes, né, daquilo que realmente, do que fizemos, ou seja, as nossas próprias obras, né? Se desejamos estar com os espíritos superiores, comecemos hoje. Não deixemos para amanhã. Então começamos a entender melhor o pensamento do Cristo, né? E eu deixo aqui a minha gratidão a todos pelo carinho, pela oportunidade de estarmos juntos estudando. Obrigado mais uma vez, Patrícia, minha amiga querida, Roberta, minha amiga, Adalberto, Jefferson, meu grande amigo, irmão, camarada, Fausto também, Luciane, Yasmin, Alice, a nossa dirigente, né? E agora a nossa amiga também, a Neide e seu marido, né? O Akira, né? Que está sempre conosco. Gratidão também, minha amiga. Helena, Alice Saito, Maria, uma grande amiga, querida. Então vamos fazer a nossa vibração e depois partimos para a nossa oração final, então. Yasmin, por favor, fique à vontade, então. Onegaishimasu. Élevons nos pensées, élevons nos pensées et tentons d'imaginer ce bien suprême et cet amour suprême, cet amour infini, sans limite ni arrière-pensée. Cet amour qui ne veut que le bien des autres, avec le désintéressement le plus total. Et imaginons le visage de notre Seigneur et Maître, Jésus-Christ, ce grand frère, qui prend le temps d'envoyer ses anges quand nous pleurons. Et partageons ces pensées de paix et d'amour avec nos frères qui ont besoin, avec tous ceux qui souffrent en ce moment, tous ceux qui sont dans la rue, tous ceux qui ne savent pas où aller et qui sont en désespoir à cause de la guerre. Puissent ces pensées d'amour les atteindre. Seigneur, s'il vous plaît, puissiez-vous bénir le repas de tous ces gens sur la terre, ça fait beaucoup. Nous souhaitons vous remercier encore une fois pour cette opportunité d'apprendre et de discuter et de nous retrouver, même avec la distance. Merci Seigneur infiniment, car nous ne méritons pas toutes vos attentions, car nous péchons encore tous les jours. Seigneur, s'il vous plaît, bénissez les membres de ce groupe, qui sont des gens formidables. Bénissez-les pour soulager les peines de leur corps et de leur esprit. Bénissez leur famille, s'il vous plaît. Et puis, je vais continuer la semaine prochaine avec toujours un peu plus de paix et d'amour au cœur et d'indulgence pour que nous puissions un jour comprendre le sens de vos paroles et être un exemple aussi à notre tour. Merci Seigneur, du fond du cœur. Amen. Deus Pai Maior, querido Mestre Jesus, Maria de Nazaré, nossa intercessora maior, espiritualidade amiga, mentora deste momento tão especial. O coração, Senhor, transborda gratidão por estarmos neste momento recebendo tantas bênçãos,
experimentando o amor fraternal, as luzes dos ensinamentos de Jesus. Agradecido, Senhor, por tanta misericórdia e tanto amor que recebemos sempre. Pedimos humildemente que cada lar receba neste momento, Senhor, o amparo, o socorro necessário, que os corações recebam o bálsamo da esperança e que sigamos, mestre amigo, cultivando jardins de dias melhores para nós mesmos e para os nossos irmãos, para os nossos próximos. Que nós possamos, Senhor, ter a consciência da responsabilidade que temos na oportunidade abençoada da encarnação. E que todos que se chegam até nós tenham uma mensagem importante a trazer. Seja de coragem, seja de aprendizado. Que estejamos todos receptivos a essa mensagem e que possamos traduzir em algo produtivo para a nossa encarnação. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Roberto. Mais uma vez te agradeço, minha amiga, pelo carinho. Ó, mora aqui, hein? Mora aqui no meu coração. Todos vocês. Gente, eu vou parar a gravação e a gente, se alguém quiser continuar um bate-papo, fique à vontade. E só convidando a todos que para o Evangelho da semana que vem, se alguém tiver oportunidade, se alguém quiser, fique à vontade. Nosso irmão Simão Pedro, para a nossa explanação da semana que vem, se todos. Fica aqui o convite para todos. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Henrique, antes de você parar, eu só queria Claro. que vocês anotassem aí esse capítulo 17 do Evangelho, Sedes Perfeitos. Quando nós formos estudar ele, nós temos que estudar ele em conjunto com o capítulo 12 da perfeição moral do Evangelho, tá? Do Livro dos Espíritos, tá? Ele casa, é perfeito, tá? E aí a gente vê a qualidade de Kardec, tá? E a qualidade dos espíritos que estão acessando Kardec, né? Perfeito, cara, é perfeito. Perfeição moral. Seres perfeitos, né? Ele começa com caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, parábola do semeador, o dever e a virtude. No Livro dos Espíritos, as virtudes e os vícios, começa assim, paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem e o conhecimento de si mesmo. Perfeito, tá? Só isso. Obrigado, Alberto, mais uma vez, meu amigo. Gratidão a todos e até breve, a nossa próxima aula. Um grande abraço, um beijo a todos.